Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. Boa noite, você que está ligadinho na Rádio Web TK Gospel, começando em mais um programa Papo Teológico, nessa segunda-feira aí, 12 de abril. Estamos aqui hoje, eu e o Patrick Vargas. E por que, Patrick, depois do teu boa noite, por que estamos só nós dois aqui hoje? Muito boa noite, Mike, boa noite a todos que estão ligadinhos aí na Rádio Web TK Gospel. Enfim, Michael, nós estamos sozinhos hoje porque é o aniversário do nosso caríssimo amigo Guilherme Amaral, né? É isso aí, o Guilherme tá sempre com nós aí hoje, mas ele tá de aniversário, tá com a namorada ali, dei uma folguinha pra ele poder curtir ali o momento. Na verdade, ele se deu uma folga, né? Não, mas até se dispôs a vir, eu falei, não, pode ir, bom. Pode ficar aí que deixa com nós aí. Então, feliz aniversário ao Guilherme aí, né? Que muitos anos de vida e tem o nosso parabéns. Parabéns pra você. É isso aí então, fica o nosso parabéns para o Guilherme Amaral, ficando um ano mais novo hoje, né? Então, semana que vem já estará mais experiente aqui, né, no programa. Então, isso é muito, muito bacana. Mas, Patrick, boa noite, Patrick. Agora sim, então, boa noite. Aí, oficial agora. É isso aí então, meu boa noite aí, Maicon. Boa noite a todos que estão ligadinhos na Rádio Web TK Gospel. E agora sim, nós vamos começar o programa. E nós vamos começar hoje nossa conversa, nossa série sobre... Uma série. Mais uma série. O Papo Teológico tá cheio de séries. E é a série... Não somos Netflix, nem Prime Video, mas estamos com séries. É isso aí. E é a série dos argumentos a favor da existência de Deus, né? Hoje, então, é o primeiro episódio, o primeiro argumento que a gente vai conversar aí. Manda isso para aqueles ateus que dizem que não existe razão, não existe motivo para acreditar em Deus, que eles vão gostar, tá? É, exatamente. Manda pros seus amigos, principalmente o pessoal do colégio aí, teus colegas que estudam filosofia aí, essa aí vai ser muito bacana. Mas é isso aí, né? Então vamos começar mais uma série. Semana passada começamos uma série sobre a Carta de Hebreus. Falamos ali sobre, na verdade, nos 2 primeiros capítulos que tivemos ali. E essa série nós vamos retomar novamente alguma segunda-feira, mas também vamos começar uma outra paralela para ir, né, variando os assuntos, que é argumentos de Deus. Eu acho a favor da existência de Deus, eu acho que deve ter ali com uns 7, 6, 8 argumentos, mais ou menos, poderíamos... Os principais são mais ali. Esse cada programa vão estar abordando aí um argumento, mas poder decorrer bem sobre cada um deles, poder dar uns subsídios bons, né, para não ficar muito superficial em cada um. Então hoje nós vamos começar com o primeiro argumento. Então, mande seus recados, se você quiser deixar na nossa live ali o seu recado, seu comentário ali, a sua opinião, o que você acha, o que você pensa, você pode deixar na live. Se você quiser mandar para o nosso telefone, o 997546922 no WhatsApp, se você está no app da Rádio TK Gospel, é só clicar na opção WhatsApp que você já consegue mandar para nós o recado. Então, compartilhe nossa live, manda para os seus amigos aí o link da live, o link do aplicativo no WhatsApp. Vem com a gente que hoje o assunto ele é muito bom, ele é polêmico e ele dá pano pra manga. É isso aí, Patrick. Então vamos falar hoje sobre o primeiro, não necessariamente existe um primeiro ou último, mas escolhemos aí o primeiro argumento ali, que tu colocou ali como, qual é o nome que tu deu pra nós ali? Eu dei o nome basicamente, o nome mais complexo, digamos assim, é o argumento cosmológico. Mas simplificando ele, eu diria um argumento talvez causa e efeito, ou Isso. Vamos buscar a causa primária, ou Isso. O ser não causado, né? Exato, é o argumento da causa primeira, né? E, na verdade, esse argumento já é bem antigo, né? Ele não é tão recente. Na verdade, isso é uma coisa importante. A gente não inventa a roda aqui. O que a gente passa aqui é aquilo que já foi estudado, aquilo que já foi escrito, e a gente tenta justamente trazer, né, o que já foi debatido, então, na medida do possível, simplificar alguns termos. E uma ponderação importante aqui, para quem talvez questione, mas Deus não precisa ser provado, o importante é ter a fé e tudo mais. Sim, é verdade. A Deus, em última análise, necessita de fé para crer nele. E aqui ninguém está tentando ser advogado de Deus, porque seria uma tolice querer defender Deus. Ele não precisa da nossa defesa. Mas cientes que há sempre uma discussão,
né, principalmente em meio a alguns grupos, na questão de tentar ser algo mais racional, ou pensar de forma mais lógica, né, a existência de Deus, a gente quer mostrar que sim, que mesmo usando, digamos assim, as armas que eles usam para negar a existência de Deus, as mesmas armas que eles usam, é possível usar elas para justamente mostrar de forma lógica, né, de forma racional, que não é de certa forma nenhum absurdo a existência de Deus e nem mesmo algo, né, irracional, né, que ele exista. Obviamente, para se aproximar dele, você crê, em algum momento a fé vai ter que entrar em ação, mas isso não anula, de certa forma, a racionalidade, como a gente falou, né, quando a gente falou sobre a ressurreição, né, se alguém diz assim, eu creio no unicórnio rosa, né, tudo bem, você crê, mas existe alguma lógica racional para que isso exista, algum momento, alguma coisa que aponte, não, é possível até que exista, não vai ter, né, é algo simplesmente mirabolante. Exato. E com Deus não, com Deus a gente pode mostrar que através de um raciocínio bem pensado, né, sem termos que apelar para a questão da fé, do sobrenatural, é possível, né, demonstrar que Deus deixou as suas pistas para nós entendermos com a nossa mente a existência dele. Então é desse ponto que a gente parte justamente para ajudar, né, você, ou se você está escutando, que às vezes tem dificuldade muitas vezes com ateus, que usam mais a lógica, o raciocínio para poder, né, debater isso, a gente quem sabe poder contribuir um pouco aqui com esse assunto, Patrick. Então, Patrick, já que esse programa tele é mais, né, tu que montou ele, assim, que idealizou, tinha vontade, então deixa contigo para começar aí as primeiras pontuações aí desse primeiro argumento aí sobre a causalidade, né, a causa primária, a causa primeira, né, para que demonstra que realmente há um Deus. Claro, antes de começar com aí a explicação do argumento cosmológico, eu queria primeiramente dizer que realmente o Michael está totalmente certo que a questão é que Deus não necessita de um advogado, né? Mas a gente vê por várias vezes na parte da Bíblia, né, que a Bíblia nos chama para raciocinar, racionalizar e ter razão, né? Razão no sentido de lógica. Então, a gente tem provas da existência de Deus, não é uma fé cega, como muitos dizem, né? Mas com isso, então, vamos dar começo. Então, eu vou começar falando um pouco da história do argumento cosmológico, né? Como o Michael bem disse, a gente não criou nada aqui da nossa cabeça. Esses argumentos, eles existem há anos. No caso do cosmológico, a origem dele é de séculos atrás, muitos séculos, milênios, talvez, que a origem, né, do argumento cosmológico, ela remonta à Grécia clássica, com Platão e Aristóteles, né? E ambos, Platão e Aristóteles, eles argumentavam a favor de uma primeira causa incausada, né, que é a causa primeira que a gente falou, que é um conceito comparado a Deus pelos cristãos, né, e mais tarde pelos teólogos islâmicos medievais. Então, os muçulmanos da Idade Média também aderiram a esse argumento, né? Depois de alguns tempos, ele caiu em desuso no Ocidente e foi reintroduzido pelo também teólogo e filósofo São Tomás de Aquino. E o argumento está relacionado também... Não sei se eu tenho, tem até tipo um poema não, é Tomás, não, desculpa, é o Agostinho que fez um poema. Se eu não me engano, Agostinho também falou algo sobre o argumento, mas posso estar errado. O argumento também está relacionado com o princípio de razão suficiente dos filósofos Gottfried Leibniz e Samuel Clarke, que é em si mesmo uma formalização do conceito atribuído a Parmênides de Elé, que é mais um grego da Grécia clássica, Grécia por aí 300 a.C., mais ou menos, né? E o conceito é basicamente o seguinte: nada vem do nada. Exatamente, né? Traduzindo, resumindo o que o Patrick falou, qual é o ponto de partida aqui? Que você está ouvindo nós falando pela rádio é porque tem alguém que está mexendo nesse sinal, está enviando esse sinal. Então, nada está acontecendo, tudo que está acontecendo tem uma causa, né? Tudo nesse momento, alguém que está tocando piano, o som que sai dali, né, tem uma causa daquele som que alguém tocando nas teclas, né? Então, tudo que você possa imaginar agora que está acontecendo vai ter uma causa que está atuando nela. Então, qual é onde a gente vai chegar assim? Se tudo tem uma causa e o universo ele está em movimento, em expansão, né? Então, a questão é quem é a causa do universo, né? Então esse é o ponto do raciocínio da causa primeira, porque isso é nos levado a sempre algo depende de outra coisa, né? E aí a gente tenta buscar onde é que está
essa causa primeira, né? Esse ser não causado que consegue dar origem ao restante das coisas. É isso aí, né? E aí essa é basicamente a essência do argumento, né? Com esse conceito de Parmênides, né? Que é o nada vem do nada. Tudo tem uma... Como Leibniz colocou, tudo tem uma razão suficiente, né? Tanto que isso deu o nome ao princípio filosófico que ele criou, né? Que é o princípio da razão suficiente. Tudo tem uma explicação suficiente, né? E aí nós chegamos ao argumento em si. Que o argumento em si, basicamente, é o seguinte. Aqui vale a pena pontuar que existem várias variações, fica meio redundante, né? Existem algumas variações do argumento, né? Tem o argumento Kalam, né? Kalam, no caso, seria, se eu não me engano, uma escola islâmica. E tem o de Leibniz também, que é aquele filósofo que eu mencionei. Tem o argumento da contingência também. Mas aqui eu vou mencionar o Kalam, que eu acho que ele é um pouco mais simples de entender. Claro, um pouco mais simples também, tem menos informação. Então, eu tenho que esclarecer um pouco. Mas ele resume basicamente no seguinte, né? O que começa a existir tem uma causa para a sua existência. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa para a sua existência. É simples assim. Tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, portanto, o universo também tem uma causa. E aí o argumento chega de que essa causa é o ser não causado, mencionado por Platão e Aristóteles, que é Deus. É isso aí. E, Patrino, não sei se tem dois contrapontos nesse argumento Kalam, que tem aqui, né? E como é que a gente pode saber que a causa geradora do universo ainda existe? Talvez ela tenha dado início ao universo e deixado de existir. Pois é, aí a gente tem uma questão digamos assim, do que a causa precisa ser, né, para ser a criadora do universo. A gente sabe que o universo ele é composto de tempo, matéria e espaço, né? Então, qualquer coisa que tenha criado o universo não pode ser afetado por nenhuma dessas três coisas, nem por tempo, nem por espaço e nem pela matéria. Ou seja, em tese, você segue aquela lei física, né, que o efeito ele tem que ser menor que a causa, né? Isso. Então, a causa sempre vai ser a lei da causa e efeito, né? Então, algo que causou vai gerar um efeito, esse efeito não pode ser maior que a causa. Exato. E, se eu não me engano, o filósofo William Lane Craig, que também é cristão e também é um defensor desse argumento, ele adicionou algumas premissas que também fazem muito sentido. Eu vou só pesquisar ela aqui porque eu não anotei. Enquanto pesquisa aí, e justamente é esse ponto de que, né, o universo ele está, de certa forma, em expansão, ele tem tempo nele, então a causa do universo tem que ser algo ainda muito mais superior. E por que ele não poderia deixar de existir? Porque ele teria que estar fora de tempo. Se ele deixa de existir, ele também está limitado por tempo. Então essa coisa não poderia estar limitado por tempo e muito menos por espaço. Então a causa primária da criação do universo ela tem que ser eterna e tem que ser atemporal. Isso mesmo. Se nós chegarmos a uma causa primária do universo, sabendo o efeito que o universo causa, a única causa primária do universo, seguindo a própria lei de causa e efeito, causalidade, é que a causa primária ela tem que ser algo que está fora do tempo, ou seja, isso tem que ser eterno e não pode estar limitado a espaço, né? Então, ele é atemporal e está fora do nosso espaço. Exato. Isso mesmo. E a extensão do William Lane Craig com esse argumento é basicamente isso que a gente falou, né? Que se o universo tem uma causa, né? Então, um criador pessoal e incausado do universo existe, que sem o universo é atemporal, imutável, imaterial, espacial, ou seja, ele não é afetado pelo espaço, não está no espaço, e é enormemente poderoso, ou seja, não é afetado pelo tempo nem pela matéria, ou seja, é um ser espiritual, porque qualquer coisa que não seja matéria é espiritual, né? Ou quase, e ele também não é afetado pelo tempo, ou seja, ele não digamos assim, ele não envelhece nem é novo, porque ele sempre esteve ali. E ele tem que ser pessoal, né? Por uma questão de escolha, né? Porque é difícil imaginar que simplesmente uma coisa de forma meio que aleatória, né? Sem uma intenção, pensamento, desse causa a algo desse tipo, né? Exato. Para o universo existir, o que criou ele tem que escolher fazer com que ele exista, né? Então, basicamente é isso.
né, da questão, a gente mexe um pouco na natureza de Deus, né? A gente fala sobre isso, que o Deus é atemporal, ele é imaterial, ou seja, espiritual, né? E ele não é afetado pelo espaço, também é pessoal, né? E ele tem que ter poder suficiente para criar. Então Deus escolheu, essa causa escolheu criar o universo, porque algo sem sentido, sem algo que coordene, né? Por exemplo, a gente tem as leis da natureza, né? Então não é aleatório, acontece por um motivo, causa e efeito, né? Então é assim também. Deus, ele tem esse ser, né? Ele tem que ser pessoal, portanto, a gente atribui esse conceito a Deus. E tem um exemplo bem simples, mas de uma forma bem ilustrativa, eu acho que era um físico, numa sala com um colega que ele não acreditava em Deus, justamente, né? E aí ele pega um dia nessa sala, traz aqueles globo terrestre e coloca num canto bem chamativo da sala. E quando esse seu amigo ateu chega, ele pergunta, quem é que colocou esse globo aqui? Aí o outro responde, veio parar aí por acaso, não sei, surgiu aí. Ele, não, alguém colocou aqui. Não, tô dizendo, ele simplesmente surgiu aí do nada. Não, mas não pode, alguém tem que ter colocado, é impossível que isso tenha surgido aqui do nada. Aí ele faz o contraponto, pois é, né, algo tão simples como um globo, que é apenas um pedaço de isopor ou bola de plástico ali, né, é impossível alguém acreditar que ele vai estar ali por acaso. Então, e como é que você pode olhar para o universo, com todas as leis físicas que regem ele, com toda a organização, e simplesmente dizer que ele está aí por acaso, né? Então, a mesma forma é absurdo, né, nós olharmos para o universo. E vai ter esse argumento mais específico sobre a natureza, né, que demonstra isso, né, mas a gente demonstra o quê? Que há uma inteligência por trás disso, né, então não pode ser simplesmente uma coisa que surgiu e depois ela desapareceu e deixou o troço aí de forma aleatória, não. Tem uma mente inteligente que deu a causa ao universo, uma mente pessoal que escolheu fazer isso e que ela está fora do tempo e fora do espaço, né, e essa pessoa nós entendemos que é o que demonstra a essência de um Deus, né? E não simplesmente uma coisa impessoal, né? Mas sim um Deus inteligente que, fora do tempo e do espaço, causou o universo, que ele é limitado a espaço e a tempo. Exatamente. No caso, esse ser, ele criou o próprio espaço e tempo, né? Então, uma analogia muito interessante que eu vi uma vez é o de uma construção. Porque a gente não olha para uma construção e pensa... será que quem será que colocou essa construção aí? Eu acho que ela foi parar aí do nada. Colocaram o cimento e os tijolos e tudo mais e foi parar ali do nada e se juntou com o tempo e pum, tem uma construção. A gente sabe, pelo fato da construção estar ali, que obviamente teve um construtor, um arquiteto, né? Assim como uma pintura. A gente não pensa que vários tipos de tintas coloridas se agruparam num papel aleatório e de repente fizeram uma imagem coerente que a gente acha bonita. Não foi assim que a pintura surgiu, né? Teve uma mente por trás da pintura que fez, né? Montou o molde, teve a ideia na sua cabeça e então colocou em prática e fez essa pintura. Então, basicamente é isso. A gente olhando para o universo, a gente não tem que perguntar, mas foi parar aí do nada. Claro que não. Teve uma causa, assim como tudo que começa a existir, que é a primeira premissa do argumento da causa primeira, né, o cosmológico, que é tudo que começa a existir tem uma causa. É a causa e efeito. Pegando aqui até uma citação aqui do Peter Cliff e do Ronald Tasselli, né, vai dizer que afirmar que Deus não existe é equivalente a dizer que toda a realidade seria dependente do nada. Essa afirmação ela é absurda. A hipótese que de todos os seres são causados, mas que não há um ser não causado é ridícula. Portanto, tem de haver algo não causado, algo do qual todas as coisas precisam da causa eficiente para existirem e sejam dependentes. Inclusive, nesse ponto, nem mesmo a própria teoria da evolução, que não é a questão de discutir agora, ainda que ela fosse verdadeira, né, em nenhum momento ela anula a existência de Deus. Ao contrário, ela continua sem a resposta, né? Porque ainda que venhamos evoluir de matérias e células e vamos a uma cadeia infinita, teremos que partir de um ponto de partida de algo causado, né? E ainda que nós tenhamos vindo uma substância da Terra que por sua aventura veio de alguma explosão, ainda há uma causa. E ainda que nós acatemos uma teoria do Big Bang, né, que eu não me recordo como é que é a lógica ali, mas eu acho que uma energia, né, toda localizada num único ponto, ele simplesmente explode
Expande, né? Se expande daí com o universo. Bom, mas toda essa energia que estava ali, de onde é que ela veio, né? Como é que ela surgiu? Então, isso é uma coisa que por mais que se descubram e se interprete as leis físicas que o universo foi surgindo, as leis termodinâmicas, e por aí vai, a galera que gosta de física e química aí vai saber bem essa questão. Por mais que você entenda e domine isso, você vai continuar com um ponto de interrogação, mas e a causa primeira? E onde é que foi a primeira causa para originar? Se tudo que nós temos aqui é temporal, é finito, e sabemos que a causa tem que ser maior do que o seu efeito, nós vamos voltar que há de existir um ser não causado, ou seja, aquele ser que sempre existiu de forma eterna e que está fora do tempo, né? Quem é que criou Deus? Não, essa é a lógica de Deus, é que ele nunca foi criado. Se alguém criou Deus, ele não é Deus, então... Esse é o ponto, que a pergunta mais idiota que eu vejo alguém perguntar é quando alguém pergunta quem é que criou Deus, né? Então, é um argumento ignorante. Porque então se tu descobrir quem é que criou Deus, então isso aí não é Deus. Nós precisamos descobrir quem é esse criador, porque exatamente Deus, ele é esse pressuposto dessa causa primária onde ele não tem causa. Justamente ele é eterno. Exato. Então, e isso tudo a gente está falando sem a partir de questões de fé, religião, Bíblia, é apenas um exercício de raciocínio lógico, né, levando em consideração levando em consideração as próprias leis que existem na nossa natureza, que é justamente causa e efeito, né? Tudo que, né, está sendo feito, você está vivo depende de 7 coisas, por exemplo, que o lhe mantém vivo. Cada uma dessas 7 coisas depende de mais 7 coisas. Nós vamos ter uma cadeia enorme onde, se um elo é rompido, as demais coisas não vêm a existir, né? Exato. Então, E esse aí é outro argumento para a existência de Deus também, que a gente vai ver em um próximo programa. Por isso que ele precisa estar, de certa forma, em existência, né? Porque eles têm que estar causando, né, e sustentando. Tem um exemplo muito tosco, mas ele é engraçado, que poderia dizer assim, mas ainda que 8 bêbados poderiam se manter sozinhos, sem nenhum sóbrio. É só os 8 bêbados se começarem a se agarrar, se fazer uma rodinha, um se apoiar no outro, e os 8, estando bêbados, sem alguém sóbrio, poderia se manter em pé. Sim, é verdade, mas ele só se mantém em pé porque tem um solo firme e estável que o sustentam. Então, sim, sempre vai haver uma causa, né, anterior para causar isso. E a grande questão é quando nós vamos chegar ao ponto primeiro, onde é que nós vamos parar, né? E a ciência, de certa forma, não conseguiu chegar nesse ponto. Ela simplesmente responde como as coisas funcionam, mas não consegue encontrar uma resposta de onde é que ela se origina e Exato. não querem aceitar, na verdade, né? E acabo criando 1001 argumentos chulos para tentar não conseguir assumir que existe uma causa primária. Não é que eu não quero colocar isso como um ser divino, assim, mas eles têm que assumir que existe uma causa primária, né? Exato. Tem vários antiteístas por aí que fazem de tudo para não acreditar em Deus, mas enfim, mesmo levando em conta a teoria da evolução e o Big Bang, né, essas coisas não influenciam em nada, não afetam em nada a existência de Deus, eu diria nem afetam o cristianismo. Isso é mais um debate científico. E pra mim, tanto faz qual é o resultado, se a evolução aconteceu ou não, se Big Bang aconteceu ou não. Porque eu conheci vários cristãos, tipo... Não, tem vários cristãos que a questão da teoria de evolução, ela tem um viés ideológico, né, que pressupõe, dentro da cabeça deles, a negação de Deus, mas a evolução como ciência em si, ela é algo discutível, até porque a Bíblia ela não veio para explicar como é que as coisas de forma científica se surgiram. Elas vieram para explicar uma questão teológica, quem é a origem de tudo, né? Eu falei, né? O Steven Cambará tem aqueles canos lindos lá, né? E o cara, o nosso guia lá, falando, esses buracos aí é com um negócio de erupções e terremotos, a Pangeia de milhões de anos que foram gerando aquelas fendas e aqueles nossos, e Deus, bom, não anulou em nada. Deus, ele se usou, talvez, de causas fisiológicas do mundo para gerar aquilo, mas a questão é quem é que idealizou. O Patrick nunca leu aquele desenho do Tom e Jerry quando era pequeno, assim? Sim. Quando o Tom ia armar uma arapuca para pegar o rato, aí ele montava toda uma engenhoca lá, uma engenharia, dá toda uma armadilha para quando ele pegasse o queijo, ia ter toda aquela sessão de causa e efeito lá, até a gaiola cair em cima dele, que nunca caía em cima dele, né? As coisas, se alguém olhar cético, olha só, na verdade é porque ele pegou o queijinho que bateu ali, que tem toda uma explicação lógica de como é que as coisas caem, né? Tem uma seção de causa e efeito que gera até a gaiola cair em cima do ratinho. Mas
a grande pegada não é essa. A grande questão é quem foi o gênio que teve essa ideia de montar toda essa sequência para resultar na Gaiola Caim. Então é a mesma coisa. A questão os cientistas vão ficar batendo pino para tentar entender como é que se formou as rochas, como é que talvez os cânions, como é que a água chegou naquele lugar. Bom, isso aí pode ficar divagando um bom tempo. Não vai anular em nada a engenharia e a inteligência do ser que causou toda essa transformação. Então, ainda que provasse por A mais B a questão dos continentes, como formar os montes, como é que vai a chuva, beleza. Mas e a mente inteligente por trás disso? Quem é? Porque tem que ter uma causa. Tem que ter uma causa primária que idealizou isso aí. Não podemos... Como a gente falou, dizer que isso veio do aleatório, do acaso, é a mesma coisa dizer que o seu celular apareceu, funciona do nada. Ninguém pensou nele. Simplesmente um dia ele surgiu funcionando, ligando, fazendo telefonema. Ninguém idealizou toda uma questão por trás da programação, né? De repente, o exemplo do livro, né, mais uma analogia, né? Vamos pensar que, de repente, algumas árvores caíram no meio do nada e aí a madeira das árvores se transformou em folhas e essas folhas se agruparam sozinhas e caiu tinta mágica do céu nessas folhas e se formaram em palavras coerentes e ali estava feito um livro. Aquele livro do Michael, por exemplo, ele não vem ali do nada. Ele foi escrito pelos caras que tem o nome ali na capa. Tudo que nós pensarmos existente no mundo vai ter uma causa e efeito, né? Mas daí a gente insiste muitas vezes em dizer que a origem inicial do universo foi algo aleatório, né? Sem querer querendo, espontâneo e que não tinha inteligência nenhuma por trás, né? Isso aí é um argumento que esse sim que tem que ter muita fé e totalmente ilógico e irracional defender algo assim, né? Mas enfim, às vezes se defendem e às vezes gente inteligente embarca nessa, né? Exato. E tu já mencionou ali as duas objeções principais que os ateus têm, né? Uma é um pouco idiota, assim, sendo bem sincero, que é do quem criou Deus, né? E aí eles seguem a lógica, quem criou Deus? E quem criou a pessoa que criou Deus? E quem criou a pessoa que criou a pessoa eles estão justamente no que nós estamos dizendo. Eles vão ter que achar uma causa primária. Não tem, Há de se pressupor isso, porque a natureza que a gente enxerga demonstra que é isso que a gente quer. Essa é a grande, a cereja do bolo. A natureza que nós conhecemos, ela sempre vai exigir uma causa e efeito. Tudo que você estiver enxergando agora na sua frente, ela tem uma causa para existir. E essa causa que fez ela existir tem uma pré-causa para existir. E vamos ter essa cadeia de forma anterior, de forma quase que infinita. E se a natureza nos demonstra que tudo tem causa e efeito, quando a gente chegar a tentar imaginar na nossa mente, chegar ao ponto fim dessa cadeia, nós não podemos crer que algo surgiu simplesmente decidiu autoexistência, porque nada que não existe pode se criar. Na verdade, Michael, toma muito cuidado, tu vai dizer aí, com tudo tem uma causa e um efeito, porque tudo que começa a existir tem a causa e efeito. Portanto, Deus não tem essa causa. Exatamente, porque senão seria uma cadeia infinita. Onde nunca teria início, né? O que também é algo que não tem... Impossível. É impossível. Tem que ter a causa primária. E a nova teoria... Que é fora do tempo, porque justamente o tempo e espaço eles foram criados. Exato. E a nova teoria popular entre os ateus hoje é do multiverso. Já ouviu falar na teoria do multiverso mais? Sim, quando eu assisti The Flash. Quando Pois assisti The Flash, tive bastante teoria do multiverso. É uns troços bem mirabolantes, mas divertida a série, até divertida. Pois é. E a teoria do multiverso aí É que em algum lugar do universo tem um tipo eu assim, meio ao contrário. É por aí, né? E essa teoria do multiverso existe na vida real e tem imagina, pra vários ter feito a série é porque de algum lugar eles tiraram isso, né? Tem vários ateus que acreditam nessa teoria do multiverso pra explicar a criação do nosso. Só que, tipo assim, é impossível a gente seguir uma sequência infinita, como tu falou, de vários universos que causam a existência do outro. Tem que ter uma causa primária do mesmo jeito, mesmo que existam vários universos. Senão vai ser uma causa cíclica, né? Vai ser uma volta, Exato. Não tem sentido nenhum. Tá, e aí... Essa do multiverso é forçada. E aí, tá louco. muito forçada. É como eu disse, é os antiteístas que não querem acreditar em Deus por motivo nenhum. Mas enfim, a questão é que também, por que o universo não pode ser essa causa primária? Por que ela não pode ser a causa primária? Né? Porque justamente ela tem tempo e espaço e os próprios cientistas dizem que ele, de certa forma, ele é finito, ele tem prazos, né, de expansão, né? Ele está se expandindo, né? Tem alguma coisa causando ele, né? Exato, a própria teoria do Big Bang já prova do porquê o universo não pode ser a causa primária. Porque ele, de certa forma, foi criado, exatamente. O cientista diz que ele, de certa forma, foi criado, entre aspas, na visão do cientista, né? Ele foi gerado, ele não existia, ele não existiu sempre assim. Teve algo que o fez tornar desse jeito, né? Exato. E tem alguns físicos ateus por aí que também dão a opinião
Tu já viu o nada, não, na verdade, não ser nada, mas ser algo, Michael? Não. É um físico ateu, não me lembro, não me recordo o nome dele, que realmente ele propôs essa teoria e escreveu um livro sobre o nada, literalmente sobre o nada. E ele redefiniu nada para significar alguma coisa. Só que nada não é nada, é basicamente nada, não tem nada ali, é inexistência, entende? Então, tentar redefinir o nada para não acreditar em Deus é tipo esticar muito, mas muito mesmo um argumento. É porque nada pode existir do nada. Exato, como o Parmênides disse, nada vem do nada. É isso aí mesmo. É isso aí então. Gente, vamos para um intervalozinho comercial aí. E já nós voltamos aí com mais papo teológico. Porque esse intervalo comercial ele vai acontecer porque eu vou dar um play aqui. E ele vai dar esse intervalo comercial. Já a gente volta. Vicar Store, especializado em produtos cristãos, bíblias de vários modelos para todas as idades, de estudo, letras gigante, jovem e infantil, livros com assuntos evangélicos, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, e infantis, camisetas e blusas com estampas bíblicas, além de diversas opções de presentes. Temos também chocolates Cacau Show. Estamos na rua 7 de setembro, 2552, centro de Taquari, em frente ao Bazar Castro. Telefone WhatsApp 51 99936 6441. Venha nos fazer uma visita ou peça por teleentrega. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Oficina de chapeação e pintura do Adilson, com reparação de para-choques. Possuímos cadastros com seguradoras e aceitamos diversos cartões. Estamos na rua Pontes Filho, 675, bairro Prado, em Taquari, Rio Grande do Sul. Telefones e WhatsApp 51 99737 8271 ou 98413 7353. Venha fazer seu orçamento. Você e sua família são nossos convidados para participar do grande domingo da celebração na Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral do Deus Vivo. É neste domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. Avenida 20 de setembro, número 482, Catedral do Deus Vivo, aonde uma vida nova espera por você. Ressuscitou.
Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou comprar na loja e nós entregamos na sua casa. Aceitamos vários tipos de cartões, Banricompras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, centro de Taquari, Rio Grande do Sul. O WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Está no ar o programa Papo Teológico com Maicon Oliveira. É isso aí, estamos de volta hoje aí falando sobre, começando uma série sobre argumentos sobre a existência de Deus, né? A maioria deles vão ser argumentos aí mais lógicos, racionais, que até observacionais, poderíamos dizer, né? Observando algumas coisas, para demonstrar que existe, que Deus ele não é algo totalmente assim, fora de noção, né? Que fosse uma criação totalmente, não. E a gente vai ver em vários argumentos ali, nós temos ali, eu acho, o argumento moral, né, que é um bem bacana, né, da questão um moral, dos meus favoritos, né, moral, o argumento do senso comum, né, que todas as civilizações sempre se creu em alguma divindade, ou seja, isso está dentro de nós, então vai se desenvolver, a da natureza, né, criação, e fora outros argumentos, tem o ontológico, que esse aí é duro pra caramba, né. O ontológico complica, cara, o ontológico é difícil demais. Pra te ver que até mesmo no provar a existência de Deus tem raciocínios bem fortes, né, que até pra gente explicar fica difícil porque até supera um pouco o nosso entendimento, né? Ou seja, mentes muito bem pensantes e capacitadas conseguiram desenvolver raciocínios aí que demonstram a existência de Deus. Mas, Patrick, perguntou uma coisa no intervalo aí, como é que era a pergunta que tu fez aí, que tu questionou? Basicamente, um questionamento que veio na minha cabeça que eu acho que seria algo razoável que um ateu poderia perguntar, que é, como a gente sabe que só existe uma causa primeira e não várias causas primeiras, como um politeísmo? Como é que a gente sabe, no caso, como se é o deus cristão que fez isso e não os deuses da mitologia grega, ou os deuses do Egito, ou os deuses da Pérsia, ou os deuses de onde quer que for? Na verdade, se um ateu faz essa pergunta aí, já não é mais ateu, né? Porque já tá crendo em Deus. Agora nós estamos discutindo se é um ou se é mais, mas já vencemos a batalha. Ele já crê que existe divindade. Né? Aí o debate está considerando essa possibilidade. Está considerando muito essa possibilidade, né? Então, quando se pergunta por que é uma causa, a gente já estamos chegando no ponto comum. Existe uma causa primária, né? E essa causa seria um Deus, ou se a pessoa for um pouco mais, né, querer complicar, assim, devagar melhor, ou seriam vários deuses. Mas se a gente pegar mesmo as mitologias, da maioria das mitologias, né, pagãs, geralmente os deuses eles são criados por um outro deus, né? Tipo nos gregos ali, mas já todos aqueles deuses são criados por um outro deus. E aí seria até, eu acho, o argumento na questão do senso comum, né? Que mesmo em outras ideologias, religiões, eles vão deixar claro que eles conseguem chegar que existe no fundo um deus original, né? Que criou. No caso dos gregos, e a gente mostra por que muitas vezes a gente usar os argumentos racionais ele é útil, seria o famoso logos, né? Os gregos, como de certa forma, eles eram um pouco meio... Eu acho que os primeiros que desenvolveram um pouco o ateísmo nos gregos, né? Tinha gente que até morto por causa disso. De certa forma, isso era contra... Porque toda a civilização antiga tinha uma crença divina.
Mas os gregos tinham essa questão do logos, como a palavra, a razão, como sendo, né, a causa de tudo, né? Houve alguma coisa inteligente que criou, mas eles não admitiam que era um deus, né? Mas que eles entendiam que esse logos era uma razão, né, que dava a criação. E não por acaso João usa no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo que esse logos, né, era Deus se fez carne, né? Como John disse, cara, o que vocês estão aí devagando nos campos, que existe uma razão, um início de tudo, que dá inteligência a tudo, é verdade. Eu estou dizendo para vocês. É isso aí que vocês ainda não conseguem entender, que é o Deus que eu estou pregando vocês, esse Deus se fez carne, né? Então, ainda que pudéssemos crer em vários deuses, assim, ainda assim a gente iria ter que chegar para um ponto, e como eu falei, né, nas criações, nas culturas pagãs, geralmente os deuses eram criados por outros deuses e tinha pai e mãe, né? Mas a questão que tu falou ali, Maicon, do Logos, realmente o Logos, ele era um conceito na Grécia Antiga, né? Só que ele era um conceito de uma linha de pensamento exclusiva que era, se eu não me engano, dos estoicos. Eu não sei, eu sei que é a parte grega ali, mas não sei. Isso, os estoicos que acreditavam mais nessa questão do Logos, né? Que depois o João, ele assemelha com a questão de Deus, né? De Jesus Cristo. Então, o que na Grécia, digamos assim, o mais básico que a gente tem na Grécia Antiga é basicamente a ideia do caos, né? No caso, o caos é a falta de ordem, né? Não existe ordem. E na ideia grega, né? Na mitologia grega, o caos seria o que criou os outros deuses e, no fim, o que criou o universo, né? No caso, o caos seria o pai da mãe terra lá, né? E aí a gente vê o que Gênesis faz no capítulo 1, né? E a gente mostra por que Gênesis não é um livro escrito de forma científica, ele é um combate teológico. Ele é quase uma defesa da fé da antiguidade, era um manual apologético. O que Gênesis vai mostrar que não, é o contrário. Deus transformou o caos em ordem, né? Deus pega o caos e transforma em ordem, porque as culturas pagãs, elas vão dizer que os deuses surgiram dos caos, né? O caos que gerou os deuses. Então, a gente vê que a narrativa de Gênesis é alguém que já conhecia essa cultura e foi justamente pela revelação de Deus mostrar que não, gente, não é Exato. Isso aí, é o contrário, né? Mas em outras mitologias também tinha essa questão de caos e de ordem, né? Como geralmente, por exemplo, no zoroastrianismo, né? Que é a religião da Pérsia antiga, do Império Persa, que é mencionado na Bíblia. Os persas também acreditavam que tinha esse embate entre o bem e o mal, a ordem e o caos, né? Só que a diferença do judaico-cristianismo, digamos assim, né? É que não tem discussão, não tem debate, não tem guerra. A ordem, que é Deus, já venceu. Ela é poderosa o suficiente para nem ser ameaçada pelo caos. Então não tem embate entre os dois. A ordem já é vitoriosa. Né? Até e essa porque diferença. eu acho que o caos por si mesmo não tem como a gente falou, a causa tem que ser maior que o efeito. Como é que algo totalmente caótico pode gerar ordem, né? Sem ter alguém que pega esse caos e organize. Exato. Podemos dizer assim, o caos, era tudo um caos e gerou a ordem. Bom, a gente tem que dizer então que nós atirar aí uma... se nós pegar essa sala aqui e bagunçar tudo, do nada ele vai se organizar por conta. Ele era um caos. Não, um novo universo. Se presume que alguém pegou esse caos e organizou tudo, né? Exato. Até, abrindo um parênteses aqui, algumas ideias vão defender justamente que a ideia de Gênesis, ela está partindo talvez desse pressuposto que o mundo está caótico, né, e que ele foi criado e Deus vai pegar esse caos e criar. Então a narrativa de Gênesis é mais para demonstrar como Deus pega um universo caótico e organiza, né? Então, olha só, gente, aqui spoilers aqui nos bastidores da rádio aqui, né? Que o aniversariante está comendo bolo, né? Então, daqui a pouco, fiquem com inveja, nós vamos encerrar o programa e vamos comer bolo ali, né? E estão dizendo que tá bom, né? Mas tá show de bola. Por que esse bolo existe, Patrick? Porque um confeiteiro fez ele. Exatamente, né? E se ele é gostoso, pressupõe que esse confeiteiro ele era muito inteligente, né? E sabia o que estava fazendo. E sabia o que estava fazendo, né? Agora, quando o confeiteiro se deixar... Os ingredientes não vão ir por conta para forma, né? E montar um sabor, né? Alguém tem que idealizar esse bolo e criar, pegar aqueles ingredientes tudo bagunçado lá, botar cada um no seu canto, né? Então... de repente um monte de ingredientes se juntaram na Terra e teve uma erupção vulcânica que aqueceu e aí se criou um bolo. Não, gente. Teve uma causa, teve um criador e teve uma causa primeira do bolo que foi o confeiteiro. E até mesmo que haja o caos, esse caos ele é proposital para gerar a ordem, né? Porque, tipo, colocar um bolo, tu coloca vários ingredientes na batedeira e mistura tudo e vira uma bagunça. Mas isso tem um propósito depois de dar um sabor. Então,
até mesmo a Terra em todo o seu caos que existia, poderíamos dizer que era propositalmente para gerar depois uma ordem. Exato. Isso nem é parte bíblica, não é coisa bíblica, Não, nem é entramos na Bíblia. teológica. Eu acho que eu citei aqui era puramente parente. filosófico. O que eu citei aqui da Bíblia é mais uma questão de curiosidades Isso. teológicas, né? Nem é. A gente nem tá entrando em cristianismo, em Bíblia, em coisa bíblica, em teologia. Isso aqui é mais filosófico, que querendo ou não é mais raciocínio, né? Mais lógica, e tá, de certa forma, conectado com a teologia, né? O Logos, né? E Theos, que é o estudo de Deus, né? O conhecimento de Deus. Então, estão conectados os dois. Então, o que a gente falou até agora é praticamente puramente filosófico, né? Não tem nada de fé cega aqui, não. E ainda que meio que caminhando pro final aqui, tudo bem, né? Talvez esse argumento ele não vai conseguir ser muito contundente para provar uma existência do Deus como nós cristãos concebemos que ele existe. Talvez esse argumento ele fica aquém disso. Mas dando o exemplo aqui, né, que o autor cita aqui, né, numa investigação, por exemplo, de a morte de alguém, se for bem investigada, tu vai talvez conseguir chegar à conclusão facilmente que aquela morte não foi por um acidente, e sim por um assassinato. Ou seja, não foi simplesmente por acaso aquela pessoa morreu num acidente, não. É possível numa investigação tu identificar que alguém matou aquela pessoa, ainda que nessa investigação tu não consiga identificar o autor. Mas isso já demonstra um caminho para se pensar, alguém que matou aquela pessoa. A mesma coisa Exato. na questão que nós estamos falando hoje. Esse argumento talvez ele não vai conseguir exatamente mostrar, né, a pessoalidade de um Deus como a gente crê, mas ele é suficientemente mostra e raciocina e pensa que o universo, tudo que você vê, ele não está aqui por algo aleatório. Há um agente causador, ainda que nós possamos manter o mistério do que poderia ser esse agente causador, mas nós já concluímos que ele precisa estar fora do universo, tempo e espaço para poder causar isso, porque ele tem que ser maior do que o próprio universo e ser atemporal, né, para poder manter e sustentar. Então, essa é um caminho que aponta. Talvez com outros argumentos nós vamos ver aí, nós vamos conseguir chegar talvez mais próximo aí, de forma racional, de um Deus mais pessoal e que a gente possa palpar com a nossa mente, né? Exato. E essa analogia que tu fez da cena do crime, né, de um assassinato, por exemplo, ela é bem legal, bem interessante, porque, né, a gente vê esses argumentos que a gente vai dar nessa série, eles são basicamente as evidências, seja um objeto, uma testemunha, né, que o investigador ele usa para chegar a alguma conclusão, e os argumentos são isso. A gente usa, por exemplo, o cosmológico, que a gente falou hoje, tem o ontológico, que é aquele super difícil, tem o moral, tem o do senso comum. Então tem várias evidências ao longo do caminho. E a gente agrupa elas e chega numa conclusão. Né? Então a gente vai fazer basicamente isso. A gente vai dar as evidências, por exemplo. A gente abriu aqui uma lacuna no caso da mitologia, né? Como é que a gente sabe que foi o Deus cristão que criou tudo? Né? Até onde a gente sabe só foi uma causa primeira, que é o que o argumento menciona. Não fala nada de um Deus necessariamente cristão. Então, os outros argumentos que eles vão preencher essa abertura, né? E aí a gente chega numa conclusão coesa, né? Que é a existência de Deus. Então, claro, não é algo totalmente certo, mas pelo menos é lógico, e não é uma invenção da nossa cabeça, um conto de fadas que a gente criou, um telefone sem fio ou algo do gênero, como os ateus dizem que é, né? Exatamente, né? E, Patrick, eu acho que para esse argumento aí, eu acho que a gente conseguiu trazer bem o cerne dele, né? De uma certa forma bem simplificada, né? Para o programa de hoje, né? Então, resumidamente, é isso aí, né? A gente vai ter que chegar a um ponto comum de causa, né? Não causada, né? Essa seria talvez a palavra, né? Uma causa não causada, que não teve causa, e eterna para poder gerar todo esse universo, pressupondo que ele não pode ter simplesmente existido do nada e existir de forma aleatória. Então, a gente demonstrou que de forma bem racional, né? Observando o que existe na natureza, né? A gente vai ter que chegar a um ponto comum de início de tudo, independente de como a gente traça esse caminho até lá, através da evolução, através da seleção natural, enfim, ele vai ter que chegar a um ser não causado, porque a gente observa aí, e aí que às vezes, de certa forma, eu não consigo entender como alguém, quanto mais estuda física, às vezes parece que vira ateu, porque aí que deveria que se maravilhar, né, porque eu não sou bom de física, mas nas poucas aulas de física que eu lembro, e às vezes eu ouço hoje, é incrível como tudo tem um regramento, nada no mundo é de certa forma aleatório, né? O tempo, a chuva,
rotação da Terra, desde a gravidade, o fato de alguma coisa cair, tudo tu consegue calcular, prever, porque há uma matemática por trás de tudo, né? Que regula isso, né? Os caras conseguem calcular um eclipse que vai acontecer daqui a 1000 anos, se for o caso, a data e o horário que isso vai acontecer ou quando ocorreu, porque tem tudo algo matematicamente já funcionando e programado. Né? Então, não é algo que simplesmente, quando vem mudou o troço. Não, ele tem algo, a natureza, e quanto mais você estudar física e química, mais você vai ver como as coisas são, né, perfeitamente regradas, né? Então, assim, cara, é que nem criar a armadilha do Tom e Jerry lá. A armadilha é totalmente, assim, criativa, e basta um toquezinho do ratinho pra gerar tudo aquilo lá, mas alguém teve que pensar naquilo, né? Como assim, Deus pode ter usado muito pouco a mão dele pra fazer manualmente, mas ele teve que apertar o botão e teve que bolar todo o cronograma da coisa, né, pra poder e pra funcionar. ele ainda não foi nada, né? Fazer Pra ele tudo não foi isso. nada fazer isso. Então, ainda que o universo, a ciência entenda como ele funciona, alguém teve que programar ele pra funcionar desse jeito, né? Não veio funcionar por acaso, rotação da Exato. Terra. Mas isso aí fica mais para argumento quando a gente observar a própria natureza, né? E uma observação que é interessante a gente fazer aqui, né? Que tu falou que quanto mais estudam física, mais se tornam ateus, né? E o interessante e bem irônico que eu acho é que os pais da ciência moderna foram cristãos. Tem mais essa ainda. Eles eram, no caso de Leibniz, que era matemático, né, e filósofo, ele que fez uma versão do argumento cosmológico, ele era protestante, ele era cristão, né, e trinitário ainda por cima. Então, ele acreditava em Deus e ele foi importante para a ciência, assim como vários outros, Isaac Newton, o próprio Albert Einstein era judeu também. Então, tem vários cientistas que foram pais da ciência, que foram cristãos e contribuíram para a ciência moderna. Então, é indiscutível. O cristianismo e a ciência não estão em guerra. Né? Exatamente, isso aí que tem que entender, que não há uma guerra, ciência e cristão. Se eu sou cristão, será que eu posso ir pra ciência? Você pode ir pra ciência tranquilamente, você vai ver que nada vai interferir na sua fé se você realmente entender o que cada um se propõe a discutir. O problema é que às vezes a gente mistura as bolas, a gente quer fazer ciência com a Bíblia e muitas vezes religião com a ciência, né? E aí não vai dar certo. Não é esse o objetivo. E talvez muitos cristãos se desviaram da fé justamente por não ter sido bem instruídos e entender o que a Bíblia se propõe a ensinar e a trazer, né, que não é exatamente algo científico. O autor não está preocupado, Deus não revelou para Moisés. E Moisés, eu vou te revelar como tu foi criada a Terra, tá? Tu acha que é essa abóboda aí que os... Não, eu vou te dizer, ele é um universo... Até hoje os caras não creem que a Terra é redonda, né? Vou te mostrar, vou te levar nas alturas para te mostrar uma Terra redonda. Não, os autores bíblicos escreveram na perspectiva humana. Essa é a grande diferença da revelação de Deus. É por isso que o sol se pôs, né, lá em Josué, tá? A perspectiva é exatamente humana da época. Deus não estava preocupado em revelar para o ser humano ali. Isso aí foi acontecendo de forma progressiva, né? De como é que funcionava o universo. Mas ia chegar Moisés lá e dizer que a Terra era redonda para os caras, né? Eu queria apanhar, como apanharam. Isso em 1500, 1400, por ali apanhar. Imagina isso lá dar 2000 anos antes de Cristo. Então Deus não estava preocupado em revelar e até isso. os gregos sabiam que a Terra era redonda. Os gregos antigos. Não sei. Mas pra te ver que Deus não se preocupa. Por isso tem um livro muito legal do Paulo On, que eu não li ele ainda, mas Deus falou a língua dos homens. Ou seja, a lógica é essa, que Deus, ele entra na história humana e se comunica com o humano na perspectiva humana. Né, para justamente ser entendido, não vem com uma revelação, gente, isso aqui a Terra é redonda, mirabolante, sim, porque ele sabe que o ser humano, ele se revela dentro da capacidade que o ser humano conhecia naquela época, né, isso é bem interessante. Exatamente. E se você separar bem essas coisas, você vai conseguir ser um bom cientista e sem comprometer nada com a sua fé, né? Ao contrário, ela pode até justamente mostrar o quanto esse seu Deus é grandioso. Quando me perguntam da teoria da evolução, já me perguntaram da teoria da evolução, e a teoria da evolução é Big Bang. E o nome já diz, né? É uma teoria, que até hoje não foi confirmado. Não foi totalmente confirmado, mas temos algumas evidências que podem ou não apontar. E é um outro debate, né? E dentro da teoria da evolução tem duas correntes, uma mais ideológica ali, que é mais ateu, e uma mais científica realmente, que tenta se preocupar mais com o estudo científico. Exato. Né? Então a questão é, cara, importa pro cristianismo? Não importa se é verdade a teoria da evolução, se é verdade o Big Bang. Mesmo que seja verdade, ainda precisa de um criador, uma causa primeira. Então, acredite no que quiser, só não comprometa a sua fé ao fazer isso. Se acreditar na teoria da evolução e no Big Bang não compromete a fé de modo algum. Exatamente. É isso aí, gente. Então, esse é o programa de hoje, né? Argumentos a favor da existência de Deus, né? Hoje a causa primária, como é que é? Argumento cosmológico. Cosmológico, para ficar mais chique aí, né? Então,
É isso aí, então espero que a gente possa ter contribuído aí para pelo menos nesse ponto aí você poder daqui a pouco ter aí um subsídio para quando precisar conversar com alguém, trocar uma ideia, ter aí uma boa e pesquise esse argumento mais a fundo aí com artigos científicos aí, artigos teológicos, e você vai ver realmente que tem muito argumento. Se você é alguma cabeça aí que tem facilidade de entrar nessas discussões mais filosóficas, vai atrás desses argumentos que você vai ver aí como dentro da própria filosofia, razão, aí tu consegue muitas vezes aí colocar aí a existência de Deus como algo bem racional, muito embora em algum ponto a gente vai precisar da fé para a revelação dele, né? Mas daí é uma outra conversa. Então é isso aí, Patrick, suas últimas considerações, esse é o tchau e boa noite. Então é isso, né? Deixei meu muito boa noite a todos que estão ligados na Rádio Web TK Gospel. Vocês já perceberam que eu falo a mesma coisa no começo e no final do programa? É bom ter sua marca. Né? É a minha marca. Muito boa noite a vocês aí, então. Deixa um abraço aí pra vocês todos. E semana que vem... Não sei. Não sei. Talvez a gente continue com a série, talvez a gente volte com o Hebreus, talvez a gente pegue outro assunto aí. Veremos, então vai ser mais surpresa, né? Então, até semana que vem aí, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, esse mesmo tudo, né? Estaremos de volta aí com mais um assunto para tratar com vocês. Um beijão e é isso aí. É isso aí, né? Então fique ligadinho na Rádio MTK Gospel. Amanhã de manhã, às 6 horas, tem Roda do Galpão. Meio-dia tem o aniversariante atual de hoje com a Hora da Informação e com o Guilherme. À noite tem o pastor Milton aí com o Futuro Triunfante. Logo após as 22 horas, Júlio Alcione com Louvor e Adoração. Quarta-feira tem Amigos do Esporte e quinta-feira aí tem entrevista com o Thales Roberto no Connect com o Guilherme Amaral. Então você que curte o Thales Roberto, você que não curte, mas assim quer ouvir ele, quinta-feira tem entrevista com ele. Sexta-feira eu vou estar de volta aí com Frequência Jovem, um pouquinho antes Espaço Fé com o pastor Ubirani da Igreja do Evangelho Quadrangular. E domingo que vem Futuro Triunfante Futuro Final, domingo que vem Louvorzão, tudo junto e misturadas. Domingo Triunfante. Domingo Triunfante, misturei as bolas todas, né? E na outra segunda estamos aqui de volta aí com às 22 horas com Papo Teológico. Uma grande e boa semana para você aí, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, pois Ele é a causa de tudo e a causa de você existir. Uma boa noite e até semana que vem.